Seja bem-vindo ao Manual Antiprocrastinação. Irei te ajudar a encontrar sua melhor versão. Aproveite! Você já percebeu como a motivação parece funcionar como um visitante ilustre, daqueles que só aparecem quando querem, ficam pouco tempo e desaparecem sem deixar aviso? Um dia você acorda empolgado, com uma sensação elétrica de que agora vai. Você sente que finalmente encontrou o impulso certo, o momento perfeito, a energia necessária para fazer tudo aquilo que vinha adiando. Mas no dia seguinte, ou algumas horas depois, aquela chama simplesmente se apaga. E o pior, quando você tenta reacendê-la, ela parece não responder. É como bater em uma porta que ontem estava aberta e hoje está trancada por dentro. A verdade é que o mundo moderno nos ensinou a acreditar que precisamos sentir vontade para agir. E isso tem destruído a produtividade, os objetivos e a autoconfiança de milhões de pessoas. Vivemos em uma era onde motivação virou uma espécie de combustível mágico, tratado como pré-requisito para qualquer conquista. Se não estamos inspirados, inspiram-nos a parar. Se não sentimos entusiasmo, achamos que há algo errado conosco. Se não acordamos com aquela energia vibrante, concluímos que não é o momento certo. E é exatamente aqui que nasce o grande problema. A motivação não foi construída para ser confiável. Ela é rápida, explosiva, emocional, instável. É como fogo de palha, acende fácil, queima forte, morre rápido. O tipo de energia que serve para começar, mas jamais para sustentar uma jornada. Por isso, tantas pessoas começam projetos incríveis e abandonam no meio. Por isso, tantos planos grandiosos nunca saem do papel. Por isso, tantos sonhos vão se acumulando em gavetas invisíveis da mente, como rascunhos de uma vida não vivida. A grande mentira que te contaram é que a motivação é o motor principal das grandes conquistas. Mas a verdade é outra. As pessoas que realmente constroem algo extraordinário não dependem de motivação. Elas dependem de disciplina. Motivação faz você sentir vontade de ir para a academia. Disciplina faz você ir quando a vontade não aparece. Motivação faz você imaginar o futuro. Disciplina faz você construí-lo, tijolo por tijolo. Motivação te coloca em movimento por alguns minutos. Disciplina te leva até a linha de chegada. E existe um motivo profundo para isso. A motivação nasce da emoção, e a emoção é inconstante, sensível, influenciável. Basta uma noite mal dormida, uma mensagem inesperada, um comentário negativo ou uma mudança de humor para derrubar todo o entusiasmo do mundo. Já a disciplina nasce da decisão, e a decisão é estável, racional, fundamentada. Mas aqui está a armadilha que mantém a maioria das pessoas estagnadas. Quando você acredita que precisa se sentir bem para agir, você se torna escravo das suas próprias oscilações internas. E como o cérebro humano foi programado para buscar conforto e evitar desconforto, adivinha quem vence essa disputa? O descanso fácil vence o esforço. O prazer rápido vence a tarefa importante. O conforto momentâneo vence o progresso significativo. Não porque você é fraco. Não porque você não presta. Mas porque você é humano, e o cérebro humano opera sob regras que ninguém te explicou. Ele não quer que você cresça. Ele quer que você sobreviva. E sobreviver, biologicamente falando, significa gastar o mínimo de energia possível. É por isso que estudar parece difícil. É por isso que iniciar um hábito parece pesado. É por isso que começar um projeto dá preguiça. É por isso que executar tarefas repetitivas parece exaustivo. É por isso que até atividades simples ganham um peso desproporcional quando estamos cansados ou estressados. O seu cérebro interpreta tudo isso como gasto energético desnecessário. Então, para te proteger, ele cria sensações de desânimo, distração e resistência. A procrastinação não é falta de vergonha na cara, é um mecanismo cerebral automático tentando economizar energia. E nesse cenário, a motivação perde a batalha quase sempre. Porque enquanto a motivação é uma faísca frágil, o impulso de evitar esforço é um sistema interno poderoso e permanente. Mas existe uma saída. Existe uma forma de vencer essa força invisível que te prende. Existe um caminho para construir rotinas, hábitos e resultados mesmo nos dias cinzentos, mesmo quando tudo parece pesado,
mesmo quando você acorda sem energia, sem empolgação e sem aquela voz interna dizendo vamos. Este vídeo, esta série de capítulos, é exatamente sobre isso. Hoje você vai entender, talvez pela primeira vez, porque você não consegue ser consistente. Porque você começa e para. Porque você se sente culpado, frustrado ou travado. E, principalmente, como sair desse ciclo de uma vez por todas. Porque a verdade libertadora é: você não precisa de motivação para transformar sua vida. Você precisa de um sistema, um método, uma rotina estruturada, um conjunto de ações tão simples, tão claras e tão bem definidas que podem ser executadas mesmo nos seus piores dias. As pessoas disciplinadas não são mais fortes do que você. Não são mais determinadas. Não acordam mais inspiradas. E, definitivamente, não dependem de sentir vontade. Elas apenas constroem um ambiente em que a ação é tão óbvia, tão natural e tão automatizada que se torna impossível não fazer. Isso é disciplina. E disciplina não é rigidez. Disciplina não é sofrimento. Disciplina não é força de vontade infinita. Disciplina é liberdade. Liberdade de não ser vítima da sua própria mente. Liberdade de não depender de emoções instáveis. Liberdade de caminhar mesmo quando o mundo interno está turbulento. Liberdade de construir algo real, concreto, duradouro. Neste primeiro capítulo, quero que você entenda algo essencial. Se você vive esperando motivação, você está construindo seu futuro sobre areia. Porque a motivação passa. A motivação evapora. A motivação falha. Mas um sistema bem construído nunca falha. Nos próximos capítulos, você vai descobrir como construir esse sistema, passo a passo, e como criar uma vida em que a ação não depende de sentir, mas de saber. Não depende de humor, mas de estrutura. Não depende de empolgação, mas de intenção. E quando você dominar isso, sua vida nunca mais será a mesma. A anatomia da disciplina, como o cérebro te testa todos os dias, e como você assume o controle. Há um ponto da vida em que você finalmente percebe que motivação não é um motor, é um fósforo. Ele acende rápido, ilumina forte, esquenta o suficiente para fazer você acreditar que agora vai. Mas, após alguns minutos, apaga, evapora, desaparece como se nunca tivesse existido. E o problema é que nós construímos sonhos enormes apoiados em fósforos que queimam por segundos. A motivação é química, é instintiva, é reativa. Ela depende do humor, do clima, do sono, do que você comeu, do que você ouviu, do que alguém te disse, de uma lembrança, de uma música, de um vídeo, de um pico de dopamina que simplesmente não acontece todo dia. E é por isso que confiar nela como motor principal da vida é como confiar num carro que só liga quando ele mesmo decide ligar. A pergunta não é como tenho mais motivação. A pergunta real é: como eu construo uma vida que funcione mesmo quando a motivação falhar? É aqui que entra a disciplina, a força silenciosa, sistemática, previsível. Mas, antes de entendê-la, você precisa compreender a verdade sobre o cérebro humano. Ele não quer que você evolua. Ele quer que você sobreviva. E sobreviver, para o cérebro, significa repetir o que é conhecido, confortável, previsível e energeticamente barato. Ou seja, tudo o que realmente importa, crescer, aprender, mudar, avançar, é percebido pelo cérebro como uma ameaça. Por isso você sente resistência. Por isso levantar da cama dói. Por isso começar dói. Por isso insistir dói. Por isso recomeçar dói mais ainda. O cérebro não está tentando te sabotar por maldade. Ele está tentando te proteger do desconhecido. E o desconhecido, para ele, é sinônimo de perigo. Agora você entende. Não existe nada de errado com você. O que existe é um cérebro funcionando exatamente como foi programado, só que num mundo que exige justamente o inverso do que ele quer. E é aí que nasce o conceito fundamental deste capítulo. A motivação é química. A disciplina é engenharia. Enquanto motivação depende de emoções, disciplina depende de construção. Ela não brota, ela é instalada, tijolo por tijolo, decisão por decisão, microação por microação. E,
para instalar disciplina de forma definitiva, você precisa entender 3 pilares. 1. O ciclo do comportamento. 2. A lógica das recompensas. 3. A criação de rotinas intencionais. Vamos começar pelo primeiro pilar. O ciclo do comportamento humano, descrito pela neurociência. Toda ação tem 3 etapas: gatilho, rotina, recompensa. Sempre. É impossível agir sem percorrer essas 3 fases. Então, se você quer disciplinar-se, você precisa mexer justamente nelas, e não na motivação que é instável. O gatilho é o que inicia o comportamento. Pode ser uma hora do dia, um som, uma emoção, um ambiente. O problema é que a maioria das pessoas tenta começar hábitos novos em ambientes que foram programados para hábitos antigos. Elas querem estudar no mesmo lugar onde procrastinam. Querem treinar no mesmo local onde descansam. Querem focar no mesmo celular onde se distraem. Isso é como tentar plantar uma árvore num terreno cheio de lixo. Não adianta querer força de vontade, o ambiente vence. Sempre. Você quer disciplina? Reprograme seus gatilhos. Crie ambientes que forçam você a agir. Deixe o livro aberto na mesa. Deixe a roupa de treino separada. Deixe o caderno pronto. Deixe o celular longe. Deixe a tarefa à vista. Deixe o caminho fácil. Disciplinado não é quem tem força mental. Disciplinado é quem tem ambientes inteligentes. Agora o segundo pilar. A lógica das recompensas. O cérebro só repete comportamentos que geram sensação de ganho. Se você tenta criar disciplina baseada em sofrimento puro, seu cérebro não vai repetir. Ele vai fugir. Ele vai te sabotar. É simplesmente biologia. Por isso tanta gente tenta ser disciplinada na marra e falha em poucos dias. Você não vence a biologia com moralismo. Você vence a biologia com engenharia comportamental. Quer que seu cérebro repita uma ação? Associe micro-recompensas. Depois de estudar, tome um café que você adora. Depois de treinar, permita-se ouvir uma música que você ama. Depois de completar uma tarefa importante, dê a si mesmo 5 minutos de descanso consciente. E, principalmente, celebre pequenas vitórias. Isso parece bobo, mas dispara dopamina legítima, aquela que reforça caminhos neurais e transforma a repetição em hábito. E agora chegamos ao terceiro pilar: rotinas intencionais. A diferença entre uma rotina comum e uma rotina intencional é simples. A primeira acontece quando dá. A segunda acontece porque foi projetada para acontecer. Rotinas intencionais são previsíveis, sustentáveis e realistas. Não dependem de motivação. Dependem de estrutura. Você não treina quando estiver com vontade. Você treina porque é segunda-feira, 18 horas. Você não estuda quando sentir inspiração. Você estuda porque é amanhã, 40 minutos, sem celular. A disciplina não pergunta do seu humor. Ela só exige sua presença. E aqui surge uma guerra interna que todos enfrentam. A versão que você é hoje contra a versão que você quer ser. A versão de hoje busca conforto. A versão futura exige compromisso. E toda vez que você escolhe a ação que te aproxima da sua versão futura, você fortalece a disciplina como se estivesse fortalecendo um músculo invisível. É assim que pessoas disciplinadas pensam. Elas não agem pelo que querem sentir agora, mas pelo que querem ser depois. E, quando você começa a aplicar essas 3 estruturas, gatilhos, recompensas e rotinas intencionais, algo poderoso acontece. Você deixa de confiar na motivação e começa a confiar em sistemas. E sistemas são imbatíveis, porque funcionam mesmo nos piores dias. Funcionam quando você está cansado. Funcionam quando você está triste. Funcionam quando o mundo parece pesado. Funcionam quando a motivação evapora. Enquanto a motivação é um visitante. A disciplina é um contrato. E quem assina esse contrato com consistência se torna imparável. O momento de ruptura, quando a verdade sobre motivação e disciplina entra como um impacto. Existe um momento na vida em que o mundo parece parar. Um momento em que você olha para si mesmo no espelho, não para arrumar o cabelo, não para conferir a roupa, mas para enxergar a verdade. Uma verdade que estava ali o tempo inteiro,
silenciosa, pacientemente esperando para ser reconhecida. E a verdade é brutal. A vida que você quer está do outro lado de um comportamento que você não repete. Não é sobre sorte. Não é sobre talento. Não é sobre motivação. É sobre estrutura. E, nesse instante, algo dentro de você finalmente quebra, para ser reconstruído de forma muito mais forte. Esse é o momento do impacto, quando você percebe que passou anos pedindo ao universo coisas que não combinavam com suas ações. Você queria resultados gigantes construídos sobre esforços mínimos e instáveis. Queria constância baseada em emoções que mudam todos os dias. Queria uma vida extraordinária usando ferramentas comuns. Mas agora, olhando nos seus próprios olhos, você percebe o que nunca tinha admitido. Você estava apostando sua vida na coisa mais instável que existe, a motivação. E, quando essa ficha cai, ela não cai leve. Ela cai com a força de anos de desculpas, promessas quebradas, recomeços, adiamentos, ciclos repetidos. Ela cai com a força de quem sabe que poderia ter ido muito mais longe, mas não foi, porque estava preso a um modelo mental frágil. Esse é o ponto em que a motivação se revela pelo que realmente é. Um brilho passageiro. E, pela primeira vez, você sente, quase fisicamente, o peso disso. É como se uma lâmpada acendesse dentro do peito. Uma luz incômoda, intensa, quase dolorosa. Você não consegue mais mentir para si mesmo. Você não consegue mais fingir que vai quando der. Você não consegue mais se esconder atrás de desculpas poéticas. Você finalmente vê a realidade nua. Disciplina é a única ponte verdadeira entre você e tudo que você deseja. E essa certeza traz um tipo de dor, mas também um tipo de liberação. Porque, quando você entende que motivação é instável, você para de depender dela. E quando você para de depender dela, você para de se sentir fraco, para de se sentir falho, para de se sentir incapaz. Você entende que nunca foi incompetência, nunca foi preguiça, nunca foi falta de talento, sempre foi falta de estrutura. Agora imagine esse momento acontecendo dentro de alguém. Imagine a cena. A pessoa sentada na beirada da cama, com a mente girando rápido, lembrando de tudo que começou e não terminou. As promessas de segunda-feira, os planos de ano novo, os cadernos cheios, as ideias brilhantes que nunca viraram ação. Imagine o silêncio carregado ao redor dela, a respiração pesada, a consciência apertando o peito como se dissesse: você não pode mais continuar assim. E, de repente, entre esse caos emocional, algo se alinha. Uma clareza surgindo. Uma compreensão adulta, madura, quase cruel, mas também libertadora. Eu não preciso sentir vontade, eu preciso agir. Esse é o clímax. O instante em que um ser humano percebe que a vida que ele quer exige que ele abandone o relacionamento tóxico que manteve com a motivação. Exige que ele pare de esperar inspiração, que pare de romantizar disciplina como algo heróico, e comece a enxergá-la como o que realmente é. Uma decisão repetida até virar identidade. E, nesse momento, a luta interna começa. De um lado, sua versão antiga, aquela que se apoia no conforto, no impulso, no amanhã eu faço. Do outro, sua versão futura, aquela que exige constância, exige ordem, exige pequenas vitórias diárias. Essas duas versões começam a disputar espaço dentro de você. A antiga diz: descansa mais um pouco. Você trabalhou tanto hoje, não vale a pena insistir agora. Espera um pouco, daqui a pouco vem a motivação. A futura responde: se você fizer só 10 minutos hoje, amanhã será mais fácil. Você não precisa querer, você só precisa começar. Você não está lutando pelo agora, está lutando pelo que será daqui a um ano. E essa batalha é feroz. É emocional. É cerebral. É visceral. E é nesse ponto que você percebe que disciplina não nasce do conforto, nasce do conflito. Ela nasce justamente desse momento em que você quer desistir, mas não desiste. Em que você quer parar, mas continua. Em que você quer esperar, mas age. Esse momento de luta interna é a forja do caráter. A forja do foco. A forja da transformação. Até que,
De repente, uma microação muda tudo. Uma única decisão, que poderia passar despercebida, se torna o marco zero de uma nova vida. Você se levanta, abre o caderno, calça o tênis, desliga o celular, respira fundo e começa. É pequeno, é discreto, é só um passo. Mas é nesse passo que a magia acontece. O impossível deixa de ser impossível e vira apenas difícil. E tudo que é difícil pode ser repetido. Tudo que é repetido vira hábito. E hábito é o que define quem você será daqui a 5 anos. É nesse ponto que o protagonista, você, finalmente entende o maior segredo de todos. Disciplina não é sobre intensidade. É sobre repetição. Não é sobre fazer muito. É sobre fazer sempre. Não é sobre explosões de energia. É sobre presença consistente. Não é sobre glória imediata. É sobre construção diária. E, quando esse entendimento toma forma, quando ele se instala na mente, quando você sente essa verdade percorrendo o corpo inteiro, você se torna alguém novo. Alguém que não depende de motivação. Alguém que domina a própria mente. Alguém que escolhe a ação quando a emoção falha. Alguém que se aproxima um passo por dia do destino que sempre quis. Esse é o clímax. O nascimento da sua nova identidade. O instante em que você finalmente percebe que a vida que você quer não precisa de momentos grandiosos. Ela precisa de você presente, todo dia, apesar de tudo. A virada final, o juramento da disciplina e o fim da ilusão da motivação. No fim de toda a grande jornada, existe um instante silencioso. Não é o momento da glória, nem o momento da conquista, nem o final cheio de aplausos que tantas pessoas imaginam. O instante mais poderoso da transformação não é barulhento, é interno. É quando, pela primeira vez, você se dá conta de que não pode mais voltar a ser quem era. Não porque você não queira, mas porque simplesmente não cabe mais naquela versão antiga. Depois de atravessar o caminho entre motivação e disciplina, entre instabilidade e estrutura, entre querer e fazer, você se encontra diante de uma escolha que não pode ser adiada. Continuar vivendo como antes ou assumir a responsabilidade de criar a vida que sempre desejou. E aqui está o ponto decisivo. A maioria das pessoas vai entender tudo isso intelectualmente, mas poucas terão coragem de implementar. Poucas terão coragem de romper com a antiga identidade. Poucas terão força para encarar a vida sem o apoio estável da motivação. Mas você não chegou até aqui por acaso. Se está ouvindo estas palavras, se permitiu mergulhar tão fundo, se acompanhou cada capítulo desta série, é porque, dentro de você, existe uma chama que não pode mais ser ignorada. E essa chama pede por uma escolha. Uma escolha simples, forte e definitiva. Você vai construir disciplina todos os dias, mesmo nos dias em que nada faz sentido. Porque agora você sabe. A disciplina não depende do seu humor. Não depende das circunstâncias. Não depende do quanto você gosta da tarefa. Ela depende exclusivamente da sua decisão. E, por mais duro que pareça, essa é a maior libertação que você já recebeu. Quando você percebe que não precisa mais sentir vontade, você se torna livre. Livre do próprio ciclo de autossabotagem. Livre do hoje não. Livre do depois eu faço. Livre do peso de querer ser perfeito para começar. Livre do medo que te acompanhou a vida inteira. E é nesse momento de libertação que uma frase começa a ecoar dentro da sua mente. Se não for agora, quando? Pense nisso. Quantos anos você tem? Quantos sonhos você adiou? Quantas vezes você prometeu recomeçar? Quantas vezes você acreditou que amanhã seria diferente? E quantas vezes o amanhã chegou e você continuou preso nos mesmos padrões? Chega. Esse é o momento. Este exato segundo é o ponto de ruptura que vai separar a sua vida entre antes e depois. A partir daqui, você não será mais uma pessoa que espera a motivação. Você será alguém que age. Alguém que faz. Alguém que constrói. Alguém que assume o comando. E a melhor parte? Disciplina não exige grandes feitos. Exige apenas pequenas repetições. Exige uma microação hoje, outra amanhã, outra depois,
até que aquilo que antes parecia impossível se torne tão natural quanto respirar. Porque a verdade é esta: a disciplina não transforma a sua vida de uma vez, ela transforma a sua vida todos os dias. Ela não vem através de um gesto heróico. Ela nasce das decisões discretas, das escolhas silenciosas, dos momentos em que ninguém está vendo. Nasce quando você levanta mesmo cansado. Quando você estuda mesmo sem motivação. Quando você treina mesmo sem energia. Quando você faz mesmo sem querer fazer. E é aí que você começa a perceber algo extraordinário. A disciplina cria resultados. Resultados constroem orgulho. Orgulho gera identidade. Identidade gera consistência. Consistência gera transformação. Você não se torna disciplinado porque faz muito. Você se torna disciplinado porque faz sempre. E quanto mais você faz, menos depende da motivação. Porque a ação cria energia, cria clareza, cria propósito. Agora imagine-se daqui a um ano. Imagine quem você pode ser se aplicar tudo isso. Imagine sua capacidade ampliada. Imagine sua mente afiada. Imagine seus projetos avançados. Imagine sua autoestima reconstruída. Imagine sua confiança restaurada. Imagine você olhando para trás com aquele sorriso silencioso de quem venceu a si mesmo. Não existe sensação mais poderosa do que essa. É a sensação de quem finalmente entendeu que não precisa esperar nada nem ninguém para mudar. É a sensação de quem decidiu ser o próprio motor. É a sensação de quem escolheu disciplina, não como uma obrigação, mas como uma identidade. E eu quero que você faça um juramento agora, não para mim, mas para si mesmo. Um juramento simples, direto e inegociável. Eu não dependo mais da motivação. Eu construo disciplina todos os dias. Eu ajo, mesmo quando não quero. Eu começo pequeno, mas não paro. E eu vou me tornar alguém que faz o que precisa ser feito. Repita isso mentalmente. Escreva. Guarde. Volte aqui sempre que precisar. Porque esse juramento marca o início de uma nova vida. A partir de hoje, você não será uma pessoa guiada pelas emoções. Você será guiado pelos seus compromissos. A partir de hoje, você não dependerá de inspiração. Dependerá da sua decisão. A partir de hoje, você não será espectador da própria vida. Será o autor. E, quando a disciplina se tornar parte de você, algo grandioso vai acontecer. Os sonhos que antes pareciam distantes começam a se aproximar. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque você ficou mais forte. No final, tudo se resume a isso. Os resultados que você quer estão esperando do outro lado da porta que você tem medo de abrir. Mas agora você tem a chave. Agora você sabe como atravessar. Agora você entende que disciplinar-se não é perder liberdade, é ganhá-la. Liberdade de criar. Liberdade de escolher. Liberdade de vencer. Este é o chamado final. Pare de esperar. Comece a construir. A disciplina é o maior ato de amor próprio que você pode praticar. E, a partir deste momento, ela não é mais um conceito. Ela é seu novo caminho. Seu novo norte. Sua nova identidade. Porque, quando você decide que vai agir todos os dias, nada no mundo pode te parar.